E aí, beleza? No Brasil, Ana e Paulo estão explorando a floresta amazônica. Ana quer continuar, mas Paulo acha que a selva não os quer lá e que devem ir embora. De repente, eles ouvem algo se movendo no teto da van e Paulo prepara sua arma. No entanto, quando Ana move as cortinas, descobrem que é apenas um macaco. Então, ela anuncia que vai continuar sozinha e sai em sua moto. Dois homens a veem e correm para o barco para segui-la. No entanto, algo atinge o fundo do barco e faz um dos homens cair na água. De repente, uma anaconda aparece e envolve seu corpo ao redor do homem. Seu amigo tenta ajudá-lo, mas a anaconda é muito forte e o leva embora. Na Califórnia, o cinegrafista Doug está contando uma história sobre um monstro emergindo dos esgotos em uma cidade comum. Ele é interrompido por seus clientes, que o lembram de que só querem um vídeo normal para o casamento. Doug tem que esconder os sentimentos horríveis de seus sonhos morrendo. Enquanto isso, o ator figurante Griff tenta colocar seu próprio toque nas poucas falas que tem para uma cena curta. No entanto, o diretor o repreende e o faz manter as coisas simples. Mais tarde, Griff caminha para fora do estúdio e vê um pôster do filme Anaconda de 1997. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de seu melhor amigo, Doug, que o parabeniza por conseguir um trabalho e pergunta quando ele visitará sua cidade natal. No final do dia de trabalho, o chefe de Doug o repreende por tentar vender um filme de terror para seus clientes e o lembra de que eles são um serviço de festas. Ele entende que Doug costumava sonhar em se tornar um grande diretor, mas precisa manter a cabeça no lugar, já que um dia esse negócio será dele. Quando ele vai para casa, todos os seus entes queridos estão esperando por ele com uma festa surpresa. Griff também veio e trouxe um presente muito especial, um curta-metragem que ele e Doug fizeram quando eram crianças. Eles tocam a fita e todos riem ao ver suas versões mais jovens vestidas como adultos enquanto fogem de uma criança em uma fantasia de monstro. No dia seguinte, Doug e Griff almoçam com Kenny e Claire, que também faziam parte de seu filme. De repente, Griff solta uma grande notícia. Ele adquiriu os direitos da antiga franquia Anaconda. Ele quer filmar um remake independente com seus amigos, e Kenny e Claire concordam em ajudar. No entanto, Doug diz não porque tem um emprego e uma família para sustentar. Naquela noite, ele descobre que seu filho está assistindo ao seu antigo filme de infância. Sua esposa percebe que Doug se ilumina sempre que olha para a tela e insiste que ele deve aceitar a oferta de Griff, mas ele recusa novamente. Depois, ele começa a trabalhar na edição do último vídeo de casamento e finalmente é atingido por quão deprimente isso é. Ele dirige até a casa de Griff e diz a ele que se juntará ao projeto. Agora Doug está tão inspirado que escreve um roteiro inteiro bem rápido. Quando ele se encontra com seus amigos, explica que isso levará 3 semanas de filmagem e custará cerca de 2 milhões de dólares. O grupo visita alguns bancos e tenta obter um empréstimo, mas os bancos fazem ofertas muito pequenas. Doug não tem escolha a não ser reescrever o roteiro, então eles só precisarão de 43 mil dólares. Felizmente, seus amigos também gostam da nova história. Kenny está especialmente animado com isso depois de perder o emprego na empresa de vídeos de casamento, revelando que bebeu demais. Quando finalmente chega a hora de partir, o filho de Doug lhe dá um presente. É uma pequena estatueta parecida com o Oscar que diz "Melhor Doug do Mundo". O grupo finalmente chega a uma pequena cidade brasileira e conhece Santiago, o encantador de cobras que contrataram pelo telefone. Ele os leva para seu caminhão e mostra sua cobra, que quase morreu no rio porque a mineração ilegal envenenou a água. Santiago resgatou a cobra e cuidou dela até que recuperasse a saúde. Quando o grupo tenta olhar mais de perto, a cobra avança neles e todos recuam com medo. Santiago diz a eles que as anacondas no rio são ainda maiores e afirma que ser morto por uma anaconda é melhor do que ser caçado por uma. Na mesma cidade, Ana tenta ficar escondida na multidão enquanto os homens misteriosos ainda a procuram. Ela rouba uma faca de um bar para se defender e percebe que o cara na cadeira
cadeira vizinha desmaiou de bêbado. Ele tem as chaves de um barco, então Ana as rouba. Quando ela se aproxima do barco com a intenção de escapar, encontra os amigos carregando seus equipamentos. Acontece que eles alugaram o barco para o filme. Santiago joga a caixa da cobra no barco e ela racha quando cai. Ana mente e diz a eles que falaram com o pai dela ao telefone, mas ele agora está no hospital, então ela tem que cancelar a viagem. O grupo explica que todos os outros barcos estão reservados e compartilha a história de seu sonho, implorando por sua ajuda. Nesse momento, Ana vê seus perseguidores se aproximando, então concorda em aceitar o trabalho e faz todos embarcarem rapidamente para finalmente fugir. Quando os homens percebem que Ana se foi, pedem a um cara no cais um registro de todos os barcos que partiram nas últimas 3 horas para que possam continuar sua perseguição. No dia seguinte, as filmagens finalmente começam em uma cachoeira. Os personagens de Claire e Griff têm uma discussão sobre explorar a selva que imita o que Ana e Paulo discutiram no outro dia. A história é sobre uma bióloga que contrata um caçador de cobras para rastrear a anaconda que exterminou toda a sua família. Sempre que fazem uma pausa, Doug grava coisas dos bastidores. Ele compartilha a história de seus sonhos de fazer filmes e revela que ele e Griff deveriam se mudar para Los Angeles juntos. No entanto, a vida aconteceu, então Griff foi o único a se mudar e ele teve que lutar na indústria sozinho. Santiago conta a Kenny tudo o que sabe sobre os hábitos da anaconda e juntos eles gravam uma série de tomadas do ponto de vista da cobra. Os personagens de Griff e Claire têm uma subtrama amorosa, então Kenny provoca Claire, já que ela e Griff costumavam namorar. Claire jura que isso é apenas parte do trabalho, mas com o passar dos dias e seus personagens se aproximando, ela começa a sentir aquela faísca também. Uma noite, Doug diz a Griff que sua química com Claire é incrível. Griff explica que trabalhar com seus amigos o enche de paixão. Nada como os cenários frios de grandes produções que só estão lá pelo salário. Durante o jantar, o grupo discute ideias para suas cenas de ação e até pratica os movimentos, fazendo Ana perceber que está cercada de esquisitos. Mais tarde, enquanto todos dormem, a cobra de Santiago escapa da caixa quebrada. Ela desliza pelo barco até chegar à cama de Griff. Ele tira sua máscara de beleza e se assusta com o animal, gritando enquanto a cobra pula sobre ele para capturar um pássaro na janela. Minutos depois, Santiago diz que consertou a caixa e promete que a cobra não escapará novamente. Kenny percebe que ele nunca mostrou um certificado, confirmando que é um profissional, mas o grupo não tem tempo para encontrar outro cara, então terão que continuar trabalhando com ele. No dia seguinte, Griff se prepara para filmar uma cena com a cobra. No entanto, quando Santiago a coloca muito perto de seu rosto, Griff surta. Ele diz a Doug que quer mudar a cena, mas Doug o lembra de que este é um momento importante porque seu personagem protege o de Claire como um símbolo de amor. Eles começam a gravar novamente e Griff tem que segurar a cobra em cima dele. Ele não precisa atuar porque está verdadeiramente com medo dela. Quando a cobra aproxima o rosto do dele, Griff entra em pânico e a joga na água. A pobre cobra acaba batendo nas hélices do barco, o que a mata imediatamente. Santiago chora ao ver a cabeça cortada da cobra ressurgir. À noite, ele realiza um funeral para a cobra. Griff acha isso constrangedor. Então, Santiago, furioso, o lembra de que isso foi culpa dele e o expulsa da cerimônia. Então, ele queima os restos da cobra e canta para se despedir. Perto dali, um dos perseguidores de Ana finalmente encontra seu barco. Ele liga para seu chefe, mas antes que possa dar a localização, é interrompido por um barulho estranho na água. De repente, a anaconda pula para fora da água e o mata. Mais tarde, Griff pede desculpas a Santiago e eles bebem juntos. Griff compartilha o quão mal sua carreira tem ido e Santiago sente pena dele. Então promete pegar uma nova cobra para terminar este filme. No entanto, ele força Griff a ir junto. A dupla pega algumas lanternas e entra na selva, onde Griff se assusta com cada pequeno ruído. Santiago está focado em sua tarefa e continua avançando, acidentalmente deixando-o para trás. Na água, a anaconda começa a segui-lo sem ser vista. Griff logo percebe que está sozinho e, quando ouve um pássaro grasnar, entra em pânico e corre de volta para o barco. Uma vez que Santiago está longe o suficiente no pântano, acende um sinalizador e pergunta em voz alta onde está a cobra. De repente, a anaconda envolve seu corpo ao redor dele e o mata.
mata. Mais tarde no barco, Griff diz a Doug que está preocupado porque Santiago não voltou. Ele o lembra de que Santiago é um profissional e provavelmente estará de volta pela manhã. Enquanto isso, Kenny rouba o remédio de Santiago para misturá-lo com álcool. Algumas horas depois, os amigos de Griff percebem que ele tem razão em estar preocupado. Então, todos saem do barco para procurar Santiago. Um dos perseguidores de Ana entra no barco e o encontra vazio. Então, ele envia seus homens para a selva. Enquanto isso, Kenny afirma que está guiando seus amigos, mas na verdade está muito perdido. Doug fica surpreso ao ver uma van de campista entre os arbustos e o grupo dá uma olhada dentro, mas está vazia. De repente, eles ouvem um barulho e os amigos ficam aterrorizados ao ver o corpo de Santiago sendo jogado contra a van. Depois que o corpo cai no chão, a cabeça da anaconda aparece na janela e o grupo congela de medo. A única a reagir é Ana, que diz a eles que precisam escapar. Griff corre para o banco do motorista e tenta ligar a van, sem sucesso. Kenny explica que esses tipos de veículos têm baterias de carga dividida, conhecidas por falhar. Ele sabe como consertar, mas não pode confiar em seus olhos por causa de seu estado mental atual. Doug grita com ele por ficar doidão no trabalho novamente, antes de se voluntariar para consertar ele mesmo. Ele sai cuidadosamente da van e alcança o capô, abrindo-o enquanto tenta evitar fazer qualquer barulho. A bateria é consertada muito rapidamente e Doug fecha o capô sem problemas. No entanto, quando Griff liga o motor e acende as luzes, revela a anaconda se aproximando de Doug por trás. Ele a vê bem a tempo de se abaixar quando ela pula. Enquanto Griff entra em pânico e coloca a van em movimento, Doug, furioso, grita com ele e consegue voltar para a van, fechando a porta logo antes de a anaconda atacar novamente. Enquanto a van avança pela selva, a besta é deixada para trás. Os perseguidores de Ana veem as luzes e pulam em suas motos para ir atrás deles. Os amigos os veem e querem pedir ajuda, mas Ana proíbe. Quando Claire exige uma explicação, Ana afirma que esses homens são garimpeiros ilegais que matam qualquer um que tente entrar em seu território. Nesse momento, os motoqueiros abrem fogo. Então, Ana pega uma arma do compartimento da van e quebra a janela para atirar de volta nos perseguidores. Doug acha isso incrível e faz Kenny gravar tudo com o telefone. Um por um, Ana derruba todos os motoqueiros com uma precisão impressionante. Quando a van finalmente chega à costa, os amigos correm para o barco, mas Ana toma um caminho diferente. De repente, o homem misterioso sai e aponta uma arma para ele, se perguntando onde Ana está. Ela aparece atrás dele e o atinge com sua arma para nocauteá-lo. Seu corpo é jogado na água e o grupo sai no barco. Depois, Ana diz aos outros que pode tirá-los dali vivos se continuarem indo para o norte. Griff não quer ir para casa e Doug entende sua decepção, mas as coisas se tornaram perigosas demais para continuar. Mais tarde, em seu quarto, Doug olha para o presente de seu filho em busca de inspiração e começa a reescrever o roteiro, tornando Ana a principal heroína de ação. Na manhã seguinte, Doug mostra aos amigos o novo roteiro. Agora, a história é sobre uma bióloga e um caçador procurando por uma cobra, mas sua busca é interrompida quando encontram garimpeiros ilegais. O grupo adora a ideia e concorda em fazer mais filmagens enquanto continuam indo para o norte. Ana também concorda em ajudar, e Doug fica muito feliz em incluí-la na maioria das cenas, o que deixa Griff e Claire sem muito o que fazer. Uma noite, os dois bebem em particular enquanto reclamam dos novos roteiros, já que não se sentem mais parte do projeto. Griff reclama do estado de sua vida também, já que se sente um perdedor, mas Claire diz a ele que nunca é tarde demais para recomeçar. Na manhã seguinte, ele confronta Doug por fazer de Ana a nova estrela e uma discussão se segue. Eles são interrompidos por um barulho estranho e uma frota inteira de barcos chiques passa perto deles. Doug vê o equipamento e pergunta se estão filmando um filme. Então, uma mulher diz a ele que estão fazendo um reboot de Anaconda para a Sony. Griff não tem escolha a não ser admitir que mentiu sobre ter os direitos do filme. Doug começa a gritar com ele, então ele alega que teve que mentir para fazê-los vir, porque Doug está sempre paralisado pelo medo, como na vez em que se recusou a ir para Los Angeles com ele. Doug, furioso, demite Griff, que diz que já se demitiu. Ele arruma suas coisas e sai em um pequeno barco, ignorando Claire quando ela tenta impedi-lo. Momentos depois, ele fica chocado ao encontrar todos os barcos
barcos da Sony destruídos. Uma mulher aparece na selva pedindo ajuda, mas antes que Griff possa resgatá-la, a anaconda pula e a engole inteira. Ele entra em pânico e tenta voltar, mas seu barco está falhando. Enquanto isso, Kenny e Claire notam que o barco parou. Doug diz a eles que Anna encontrou um ótimo lugar para filmar outra cena, mas os outros acham que é muito perigoso e não querem trabalhar sem Griff de qualquer maneira. De repente, Anna aponta sua arma para eles e os força a sair do barco. Enquanto o grupo entra na selva, o homem misterioso reaparece. Logo, Griff volta e nota um pequeno barco ao lado do de Anna. Ele olha mais de perto e encontra uma caixa com armas. Então percebe que os perseguidores dela estão perto. Na selva, Anna leva o trio para um cais abandonado e os força a mover alguns sacos pesados. Quando Doug olha dentro, encontra ouro. Então a verdade vem à tona. Anna é a contrabandista ilegal e os homens que a seguem são a polícia. Doug joga um saco na água, mas seu momento heróico é interrompido pelo policial que os encontra. Ele faz Anna largar a arma e joga algumas algemas no chão, dizendo para ela colocá-las. Nesse momento, Griff aparece na selva e atira na perna do policial antes de se reunir com seus amigos. Doug o repreende e conta a verdade enquanto Anna pega sua arma novamente. Quando o policial tenta fazer o mesmo, ela o mata imediatamente com um tiro. Claire tenta fazer Anna voltar a si, sem sucesso. Em vez disso, ela pula nela para dar uma cabeçada, como praticou para suas cenas de ação, roubando a arma no processo. Enquanto Anna se move rapidamente para pegar sua arma de volta, a anaconda pula e a captura, levando-a para a água para matá-la. Os outros fogem imediatamente, apenas para perceberem que estão perdidos. Doug encontra uma tarântula rastejando em sua perna e todos entram em pânico enquanto a chutam para longe. Então Doug chora, dizendo que a tarântula mordeu sua perna e ele não pode continuar. Kenny explica que a melhor maneira de lidar com picadas de animais é xixi, e se voluntaria para fazer isso. No entanto, ele não consegue fazer xixi em pé. Então, o grupo encontra uma configuração estranha para fazer funcionar. Doug deita no chão e Griff fica confortável na barriga do amigo para agir como uma cadeira para Kenny, que prossegue fazendo xixi na perna de Doug. Depois, o grupo continua se movendo e Doug pede desculpas a Griff pela briga. Ele admite que sempre teve inveja porque o amigo foi corajoso o suficiente para perseguir seu sonho. O momento tocante é interrompido quando a anaconda aparece acima dele e o captura com a boca para levá-lo embora. Griff quer ajudá-lo, mas Claire o convence a correr. Momentos depois, ele se culpa pela morte de Doug, já que essa viagem foi ideia dele, dizendo que deveria ter sido ele. Kenny observa a área com seus binóculos e confirma que o barco está perto, mas eles devem cruzar um grande campo aberto. Isso os deixaria muito expostos, então precisam de uma distração. De repente, eles ouvem um barulho e o trio olha ao redor apenas para encontrar o corpo de Doug junto com um javali morto. Kenny toca nele e confirma que não há pulso, então acha que podem usar Doug como distração. O grupo move Doug e o javali para o meio do campo, mantendo-os em pé com fita adesiva. Kenny insere um esquilo morto na boca dele, alegando que cobras adoram carne de esquilo. O trio então começa a correr, sempre de olho na anaconda. Quando a besta finalmente aparece, eles ficam chocados ao ver Doug acordando, porque ele está vivo, afinal. Os amigos gritam para avisá-lo sobre a anaconda que se aproxima. Então Doug começa a correr com o javali ainda nas costas. A anaconda chega perto o suficiente para tentar mordê-lo, mas Doug desvia bem a tempo. Logo, o javali acorda também e Doug tem que agarrar sua boca para impedi-lo de mordê-lo. Quando a anaconda ataca novamente, captura o javali e Doug pode continuar se movendo para se reunir com seus amigos. O grupo corre por um tempo e não para até encontrar uma área segura. Griff pede desculpas a Doug e admite que o que mais importa é trabalhar com seus amigos novamente. Ao cair da noite, eles finalmente chegam à costa e encontram o set da Sony destruído. Griff pega um rádio e ouve alguma estática antes de uma voz gritar atrás de você. A anaconda aparece no set também e os amigos correm enquanto um sinalizador atinge o animal no rosto. Nesse momento, o famoso ator Ice Cube
que fez parte do filme anterior, sai das sombras e atira mais alguns sinalizadores para manter a anaconda afastada. Então ele guia o grupo para seu esconderijo dentro de um barco quebrado. Os amigos pedem uma selfie antes que ele dê uma das armas sinalizadoras e saia para procurar outros sobreviventes. Doug percebe que o set tem equipamentos de efeitos especiais que podem usar para matar a cobra. Então fazem um plano. Eles também acendem as luzes e colocam uma câmera para rodar para usar a batalha final para o filme deles. Griff e Doug sobem em um carrinho de golfe e gritam até a anaconda vir atrás deles. Uma perseguição se segue e a anaconda causa ainda mais destruição ao derrubar qualquer estrutura em seu caminho. Ao mesmo tempo, Kenny e Claire notam que seu detonador não tem sinal, então precisam consertá-lo. Doug e Griff dirigem o mais rápido possível, guiando a anaconda em direção à armadilha. Justo quando Kenny e Claire conseguem conectar os cabos para trazer o sinal de volta, Griff aperta o botão em seu detonador. Mas nada acontece. Kenny percebe que esqueceu de ligar sua parte da máquina e faz isso agora. Quando a anaconda pula perto o suficiente do carrinho, os fogos de artifício finalmente explodem e atingem a besta. No entanto, ela se recupera rapidamente e continua a perseguir os humanos. Os 4 amigos tentam fugir, mas se encontram presos em um beco sem saída. Logo, a anaconda chega. Então Griff pega a arma sinalizadora e atira nela, citando sua fala do filme de infância. Seu tiro atinge uma linha de gás e a explosão resultante é poderosa o suficiente para explodir a anaconda. Seus restos caem ao redor do grupo e sua enorme boca se abre, mas Doug pula nela e a fere com a estatueta para terminar o serviço. Algum tempo depois, Doug e Griff apresentam seu filme em um pequeno festival em sua cidade natal. A multidão adora e Griff e Claire comemoram com um beijo. Durante os créditos, há uma mensagem em memória de Santiago. Infelizmente, a Sony envia uma carta de cessar e desistir. Então o filme nunca é distribuído nos cinemas. Claire e Griff eventualmente se casam e Doug dirige o filme do casamento, tornando-o um curto filme de terror. Griff continua aceitando papéis de figurante em grandes produções e Kenny aprende a fazer xixi em pé. Um dia, Doug abre a porta e fica chocado ao encontrar Jennifer Lopez, que também fez parte do filme Anaconda anterior. Ela assistiu ao reboot de Doug e adorou, então quer que ele dirija a produção oficial. Doug desmaia de emoção. Na selva, Santiago acorda vivo, terminando assim Anaconda, filme de aventura e ação de 2025. E eu espero você no próximo vídeo.